24 de junho, hoje a igreja celebra a Natividade, o nascimento de São João Batista, o precursor do Senhor. Vamos ao Evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, versículos de 57 a 66 e depois o versículo 80. Diz assim: Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. João é o seu nome e a língua do seu pai se abriu, sua boca se abriu, sua língua se soltou. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a Natividade de São João Batista. A igreja celebra sempre os santos e santas no dia de sua morte, da sua Páscoa, sua passagem para o céu. João Batista é o único que celebramos também com o seu nascimento, né? Celebramos o seu martírio todos os anos, mas celebramos já o seu nascimento porque ele foi santificado por nosso Senhor Jesus Cristo ainda no ventre de sua mãe. A vida de João Batista é grandiosa. Às vezes você lê no Evangelho, lê lá em Atos dos Apóstolos, que o nome João Batista aparece assim de um jeito muito fácil na boca de Jesus, ou mesmo nos escritos, né? Por exemplo, Jesus várias vezes assim: vós fostes ver João, quando João disse, né? Ou quando a gente pega Atos dos Apóstolos, quando vai dizer assim: João veio e pregou um batismo, mas irmãos, ele apontava o Cristo. A gente vê nessas frases assim, que para os primeiros leitores então, do Evangelho, de Atos dos Apóstolos, não precisava nem falar João Batista muitas vezes. Que eles falavam com muita naturalidade, e ali então fica pressuposto que que o povo do tempo de Jesus, e mesmo ali após a ressurreição de Jesus, aquela primeira geração cristã e não cristã, mas que conviveu com os cristãos, tinham um conhecimento muito vivo da figura de João Batista. João Batista, de fato, foi muito famoso, foi muito importante dentro de um movimento, né, de renovação espiritual de Israel. João Batista foi um fenômeno grande com o povo, com as autoridades, né? Então, e algumas vezes Jesus, para justificar seu ministério, vai colocar João Batista como o quilate e o critério daquilo, né? João deu testemunho da verdade, vós, porém, não ouviste sua voz, né? Jesus meio que algumas vezes se baliza no próprio João Batista, né? E aí, por exemplo, se você for à missa do dia de hoje, a missa do dia de hoje tem duas leituras. A primeira, o Salmo, e antes do Evangelho vai ter uma segunda leitura, Atos dos Apóstolos 13, do 22 ao 26, só para a gente entender esse argumento, vai dizer assim: antes que ele chegasse, o Salvador, Jesus, João pregou um batismo, aqui é Paulo pregando e falando. João, ele nem fala Batista, todo mundo sabe que é o João Batista. João Batista pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João Batista declarou: olha o que ele teve que dizer ao povo: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas depois de mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Eu batizei com água, ele batizará no Espírito Santo e no fogo. Veja, eu não sou aquele que pensais. O povo chegou a pensar que João Batista era o Cristo, o ungido, o Messias, o esperado. Ele teve que dizer: gente, não sou eu. Eis o Cordeiro de Deus. Ele aponta para um outro. Então a santidade de João Batista foi muito grande, né? E na vida de João Batista nós temos, sobretudo, 4 fatos muito importantes para nós. Primeiro, foi santificado no ventre de sua mãe. Ainda na barriga da mamãe, exultou, sentiu, né? De algum modo conheceu o Salvador. Depois, foi o único de todos os profetas que viu e pôde dizer: esse aqui eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontou o Salvador. Terceiro, batizou o autor do batismo, batizou o próprio Jesus, o próprio Senhor e Salvador nosso, né? E quarto, morreu mártir, derramou seu sangue
pela verdade de Cristo, pela verdade de Deus, no assunto relativo ao matrimônio. Então veja, na barriga já foi santificado, viu e apontou Jesus, batizou Jesus e quarto, morreu por Deus. Aqui você sabe que o presente maior que Deus pode conceder a alguém é o martírio. Morrer por amor à fé, morrer por Cristo. Ele teve essas 4 coisas na sua vida, né? É um chamado muito único, muito especial, mas que nos ajuda a olharmos para a nossa vida. João Batista vem de um nascimento milagroso, né? Não era para ele ter nascido. Mamãe e papai não conseguiam ter filhos, enfim, por uma intervenção de Deus, já na velhice, vão gerar a vida. E aí vem a questão do nome, que é o foco do evangelho de hoje, porque no nome está, não é, a nossa missão, está o nosso dever para com o mundo, né? Sobretudo para o judeu, para o hebreu, o nome não é qualquer nome. O nome já diz o que a pessoa tem que ser na vida, né? E aí foram circuncidar o menino, ele já tinha nascido, Zacarias continua mudo, 9 meses mudo, a mãe, porém, querem dar o nome do seu pai Zacarias, ele ia ser o Zacarias Júnior, era um costume. A mãe, porém, disse não, vai chamar-se João. Os outros, parentada, né? Não existe nenhum parente teu com esse nome. Eu acho interessante que família é família desde sempre, né? As cunhadas entrando aqui, olha a sogra pelo meio. Gente, o menino não tem mãe? É a mãe que escolhe o nome. E você sabe que pode parecer absurdo, mas não é tão raro. De vez em quando a gente que é padre, nas paróquias, na secretaria paroquial, em aconselhamentos e confissões, a gente passa por esse tipo de situações com esse tipo de história. Padre, minha sogra, minha cunhada, minha mãe, não deixou eu escolher nem o nome do meu filho. Nem o nome do meu filho. Eu não tive liberdade de escolher nem o nome do meu filho. Isso acontece. Não, mas não tem parente com esse nome, menina. Mas o filho é meu, vai chamar do jeito que eu quero. Meu Deus do céu, essas famílias infernais existem desde sempre. Não existe parente teu com esse nome. Veja, João Batista é convidado a inaugurar um novo ciclo dentro dessa família. A gente não tem que ser a repetição da nossa família. Ai, lá vem a metida, lá vem o snob, porque na nossa família ninguém tá casando, na nossa família ninguém fez faculdade. Ai, não sei, eu vou fazer. Eu vou inaugurar a bênção nessa casa. Mas o menino tem pai, fizeram sinais ao pai que tá mudo. Zacarias pede a tabuinha, escreve ali embaixo na tabuinha, João é o seu nome. Veja, Zacarias e Isabel significa, meu Deus jurou, Deus lembrou-se de mim. Seria um bom nome para dar pro menino, né? Zacarias, sobretudo, né? Deus lembrou-se de mim. E sim, Zacarias, você foi lembrado. Que graça que você recebeu nessa vida, né? Mas não, esse menino não é para mim. Esse menino é para Deus e para o que Deus quiser. João é o seu nome, porque João significa o Senhor é gracioso, o Senhor é favorável, Deus concede favor. Já no nome, o pai e a mãe enviaram o filho, né? Permitiram o filho, doaram o filho, expandiram o filho, né? João é o seu nome. Ele não é para nós. Sabe, essas maluquices que a gente escuta, vai casar e vai deixar a mãe aqui sozinha com o pai. Ai, filha, você vai casar? Filho, você vai casar, vai deixar o pai sozinho aqui? João é o seu nome. Todos nós somos nascidos para ser João. Deus é gracioso e favorável. A minha vida tem que ser para que pessoas percebam que Deus é favorável, gracioso, doador. Como é que alguém vai viver isso? Se eu sou egoísta, se aquilo que Deus me dá eu pego como um ídolo, eu me apego, eu me afeto. João é o seu nome. E quando Zacarias abre mão de ter um filho só para si, quando ele doa o filho, no mesmo instante, vou até grifar com o meu verde palmeiras aqui, no mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus, a liberdade. E existe uma cura em nós ao doarmos, ao devolvermos, ao enviarmos. E aí a notícia se espalha e todos vão se perguntar o que virá a ser desse menino, né? De fato a mão do Senhor estava com ele. Aí diz, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Veja, queridos, nós vamos crescer e nos fortalecer não só fisicamente, intelectualmente, mas em espírito. Esse homem, essa mulher interior. Né? E onde é que isso acontece? Ele vivia nos lugares desertos até o dia que se apresentou publicamente a Israel. Vivia em lugares desertos. Se nós não tivermos silêncio, oração pessoal, se nós não acolhermos melhor os desertos, que às vezes a gente não gostaria que tivesse aqui agora, mas ele está aqui agora e eu entendi, eu preciso atravessar. E vai levar tempo para atravessar. Veja, o lugar deserto é silêncio, oração, autoconhecimento, tempo com Deus. Mas deserto também é aquilo que me contraria.
né? É ali que a gente se fortalece em espírito. A gente precisa crescer e se fortalecer o espírito, o homem interior. Isso aqui que está dentro de mim, que às vezes é tão frágil, tão quebrado, tão doentinho, tão anêmico, tão raquítico, tão raso. Crescer em espírito. Até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Aí, quando ele se apresenta publicamente a Israel, bum, aí é o show, né? Por quê? Porque foi preparado no deserto. Se a gente não entra dentro de nós, as pessoas não são obrigadas a querer nos escutar. Sabe, eu preciso ter o que dizer, eu preciso ter o que mostrar, eu preciso ter andado alguma distância na minha vida para poder te estender a mão e falar, vem comigo. Muita gente não saiu do lugar em nada, quer ser escutada, aceita, acolhida e promovida. O deserto é lugar saudável da nossa existência, queridos, né? E esse deserto é esse tempo também que a gente cria para não se distrair, para não ficar com outras coisas, ficarmos conosco mesmo diante do Senhor. E ali o Senhor nos cura, nos amadurece, né? Eu escuto, gente, tantos testemunhos, são tantas partilhas lá dentro do nosso site, www.padremario, tudo por extenso, acho que vai aparecer na tela aí para você, padremario.com.br. Nós temos lá formações, outros conteúdos, mas temos sobretudo o nosso diário espiritual, mês a mês, tempo litúrgico por tempo litúrgico. Você pode baixar no seu celular, no seu computador, muitos pegam, imprimem, encadernam, né? Para fazer o diário espiritual. Veja, é um desertinho que você cria diariamente. E quantos são os testemunhos de pessoas que hoje se sentem mais fortes, mais prontas, mais sábias, ou seja, o espírito se fortaleceu, mas não se fortalece sem o deserto. Aceitemos, escutemos Deus nos chamando ao deserto. Vai lá conhecer o nosso site, conhece o Diário Espiritual e peçamos a Deus docilidade com os desertos que a gente não gostaria de ter, mas estão aí, precisam ser atravessados, mas que o deserto seja a experiência de eu sair dali, não quebrado, magoado, azedo, né? Mas que eu saia dali mais forte, como João Batista. Até o dia que publicamente Deus nos apresente a Israel, as graças cheguem. Porque a graça, meu querido, também pesa. Sabe, às vezes aquilo que você está pedindo para Deus, se Deus te der agora, vai te quebrar, vai te moer, vai te fazer mal. A graça tem seus pesos também. O milagre não é leve. As coisas boas que você não tem e pede, elas também custam um tanto de fé, de sabedoria, que talvez a gente não tenha agora. É por isso que Deus talvez está dizendo não para muita coisa na nossa vida. Então vamos pedir ao Senhor que o nosso deserto dê fruto o quanto antes a gente se apresente publicamente a Israel, né? E viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.